um lugar onde não tem comida o suficiente para se alimentar, ou até mesmo água potável para beber, sendo obrigado a sobreviver com pessoas que você nunca viu na vida, e para piorar a situação. Essas mesmas pessoas são as mais perigosas do mundo. Isso te surpreende? Calma que isso só vai piorar. Então, com base nisso, eu quero te apresentar as 10 piores cadeias do planeta. Gitarama. Conheça a prisão mais temida do mundo, onde a tentativa de fuga é quase impossível. A prisão de Gitarama, em Ruanda, no continente africano, é considerada a mais assustadora do mundo. É um ambiente altamente temido por criminosos, devido às condições desumanas e relatos de canibalismo entre os presos. Não é por acaso que chega a ser descrita como o inferno na Terra. As chances de fuga são reduzidas. Suas instalações estão localizadas à beira da selva, além do cerco de uma área totalmente minada. A superlotação carcerária chega em um nível inacreditável. O complexo tem capacidade para 500 pessoas, mas abriga em seu interior cerca de 6.000 prisioneiros, e muitos deles morrem por falta de oxigênio. Os presos vivem em situação insalubre, e muitos morrem por falta de atendimento médico do Estado. Mas isso não é o pior de tudo. A comunidade carcerária vive em total isolamento, rotina que só é quebrada quando as instituições penitenciárias, uma vez por semana, entregam alimentos e recolhem corpos. Os fracos e doentes não têm acesso a alimentos, e muitos estão desnutridos. É por falta de comida que os presidiários de Gitarama praticam canibalismo. Segundo os relatórios, os prisioneiros matam seus semelhantes e depois comem sua carne. Não tem cama. Todos no presídio dormem no chão. O espaço é tão pequeno que os prisioneiros são constantemente forçados a ficar de pé e se revezar para descansar. Enquanto isso, muitas pessoas perdem as pernas devido à fadiga, inflamação e infecções. Campo 1391. O Campo 1391 é uma fortaleza de concreto que fica em uma colina completamente escondida. Localização nos mapas? Não existe, meu camarada. Fotografias aéreas? Foram todas apagadas. Não dá para saber o que ocorre lá dentro, ou se ainda está funcionando este local. Se tem pessoas presas lá? Não sabemos. Há relatos que neste local as pessoas são torturadas e perdem todos os direitos básicos de um ser humano. Dentro de uma cela completamente pequena, sem qualquer tipo de luz natural. Saindo da cela, tem que utilizar uma venda nos olhos, para o detento não ver nada, e nem os demais. Na hora de dormir, na cela, só tem um colchão úmido e podre. Necessidades? Era só em um balde que raramente era esvaziado. E no frio, os carcereiros ligavam o ar-condicionado gelado causando sofrimento nos detentos. Isso se eles não decapitar você. Black Dolphin. Black Dolphin. A prisão mais temida do mundo. Localizada na Rússia. Conhecida como Golfinho Preto. É uma prisão de segurança máxima localizada em Sol-Iletsk, Orenburg Oblast, na Rússia, junto à fronteira com o Cazaquistão. Operada pelo Serviço Penitenciário Federal do país, ela detém hoje criminosos como terroristas, canibais, pedófilos, maníacos e assassinos. O símbolo de seu nome pode ser encontrado na entrada na prisão, como uma estátua de porte médio, em forma de um golfinho preto, que foi construída pelos internos. Ela é uma das prisões mais antigas da região, com o propósito de ser usada apenas para sentenças de prisão perpétua. Atualmente, ela abriga cerca de 700 dos criminosos mais perigosos da Rússia, que juntos estimam-se ter cometido cerca de 4.000 assassinatos. Para chegar até ali, eles são vendados para que não possam mapear o local e planejar fugas. O caminho até a cela é feito de maneira curiosa, de modo que os presos são curvados e algemados com as mãos para as costas, em uma posição de estresse, que permite máximo controle por parte dos guardas. As celas geralmente não são compartilhadas, apenas se necessário, e com no máximo 2 pessoas. Cada cárcere possui um espaço muito pequeno, e com portas reforçadas com 3 camadas de aço. Os presos em Black Dolphin são mantidos sob vigilância 24 horas por dia. Todos os dias, durante 90 minutos, eles são transportados para uma rotina de exercícios. Durante este período, as celas são revistas em busca de contrabando ou sinais de atividades ilícitas.
Os detentos também não têm permissão para descansar ou ficarem deitados em suas camas. Desde que são acordados, até a hora de dormir, são mantidos em movimento. E a cada 15 minutos, os guardas conferem suas celas, para verem se estão descumprindo as regras. Aos prisioneiros, só são permitidas leituras de livros e jornais, embora tenham permissão para portar um rádio. Quanto à comida, apenas sopa e pão são servidos, 4 vezes por dia. Pena Ciudad Barrios. A prisão mais perigosa do mundo não está nos Estados Unidos, no Brasil e nem mesmo no Iraque. Ciudad Barrios, como é chamada, fica em El Salvador, um país da América Central, considerado um dos mais violentos do mundo. O caso é tão sério que nem mesmo a polícia tem coragem de ficar dentro das instalações da prisão. Cheia de traficantes de armas e de drogas, de assassinos e outros membros da gangue. Sendo totalmente controlada por Mara Salvatrucha, a mais temida de El Salvador. Para que você tenha noção do medo que essa prisão impõe sobre quaisquer outras pessoas de El Salvador, incluindo as autoridades da lei, o lugar funciona como uma pequena cidade independente. Essa prisão tem até mesmo padaria, hospital, oficinas e o centro de reabilitação. Bang Kuang. Essa prisão fica localizada em 11 quilômetros de Bangkok, na capital da Tailândia. Todos que estão lá dentro está a um passo da morte. Para você entender melhor, esses detentos estão condenados à morte. Essa prisão é conhecida pela tortura e pelas condições terríveis que oferecem aos detentos. Alimentação, uma vez ao dia. Qualidade, péssima. E servem só arroz. E ficam todos amontoados na cela. Ou seja, se der um peido no calor, já era, meu camarada. Tomar banho? Uma vez ao mês. E sem deixar o sabonete cair, meu mano. Vaso sanitário? Esquece. Isso não tem lá. É só um buraco no chão. E todos. Vendo você cagar, mano. Papel higiênico? Nem pensar. Isso não tem, meu camarada. Para piorar, tudo isso com algemas de 4 quilos nos pés. Essas algemas são esmagadas até os tornozelos com golpes de martelos pelos carcereiros. Alcatraz da Rússia. Atualmente, a prisão localizada numa pequena ilha no Lago Novozero, em Ognjeni Ostrov. Essa prisão abriga 198 internos, todos eles condenados à prisão perpétua, com casos de terrorismo, assassinatos em série, abusos sexuais, pedofilia e crimes relacionados a máfias. Autoridades garantem. É impossível escapar da colônia correcional número 5. De lá, os detentos só saem mortos. Lá, o controle é tão severo que os detentos condenados à prisão perpétua imploram para encarar o pelotão de fuzilamento e morrer. O governo se orgulha de nunca ninguém ter escapado. Campo 22. Esse local fica localizado na província de Hamgyong Norte, no condado de Horyong, no nordeste do país, perto da fronteira com a China. Fundado em 1965, esse lugar é ilhado em meio a um vale com montanhas de até 700 metros de altura. O portão principal fica em 15 quilômetros de Kaixantun, na província de Jilin, na China. Ao longo de 8 quilômetros, a fronteira oeste é delimitada pelas margens do rio Tumen. Aproximadamente 1.000 guardas patrulhavam a cerca elétrica de mais de 3.000 volts ao redor do muro, sem contar os 600 agentes munidos com fuzis, granadas manuais e cães treinados para matar. Todos os tipos de pessoas podem ir para um campo de concentração no país. Desertores, críticos do governo, cristãos e coreanos vindos do Japão, membros do Partido Sênior e desobedientes. Essas pessoas são homens, mulheres, crianças e até idosos. Uma vez dentro de um campo, eles nunca mais são libertados. Portanto, morrem lá dentro. Presídio de Palmira. Esse local fica localizado em meio ao deserto, conhecido como a prisão de Tadmor. Era uma das prisões do regime sírio. Era usada para prender na época quem se rebelava contra o regime de Bashar al-Assad. Os presos chegaram a relatar duras condições de convivência, torturas, violações de direitos humanos e execuções. Na data de 27 de julho de 1980, o presídio sofreu um massacre patrocinado pelo Estado. Na época, o presidente do país foi vítima de tentativa de assassinato. No dia seguinte, seu irmão ordenou a matança de todos presos no local. Prisão de Sabaneta.
Ela era conhecida como a Prisão Nacional de Maracaibo. Já foi considerada uma das prisões mais violentas do mundo. Foi estruturada para abrigar 700 detentos, mas no momento que fechou, tinha 3.700 presos. A prisão estava superlotada. Além de superlotação, violência era algo muito comum. Mas em 3 de janeiro de 1994, uma gangue iniciou um incêndio. Violência? Muita, até demais nesse dia. 150 pessoas foram mortas. Anos mais tarde, essa prisão foi fechada em 2013. Presídio do Carandiru. Era um dos maiores complexos prisionais do Brasil. O Carandiru recebeu muitos presos políticos durante a ditadura, que dividiram o cotidiano carcerário com os presos comuns, cumprindo suas sentenças nas instalações insalubres que o presídio já apresentava. O Carandiru passou a enfrentar problemas a partir da década de 1940, quando passou a funcionar com superlotação. Após a democratização, as violações aos direitos humanos não cessaram. Em 1992, o local sediou o que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru, uma invasão da polícia militar, motivada por um desentendimento entre presos, que matou 111 detentos, embora o número real de vítimas seja maior do que o estimado publicamente. Em 2002, o complexo foi implodido, dando lugar ao Parque da Juventude. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal, pois isso nos ajuda muito a crescer nessa plataforma, e até o próximo vídeo.